Olá, pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais, um momento de reflexão. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema que está afetando de modo muito pungente a nossa sociedade brasileira, desde o âmbito da sociedade civil, chegando às instituições, e mais uma vez nessa tônica, nessa relação entre instituições e sociedade civil. E esse tema consiste nisso que eu vou chamar para vocês de ideologização do coronavírus, da pandemia do coronavírus, e politização da ciência. Porque, em primeiro lugar, é importante lembrar que nós estamos vivenciando um momento regressivo muito forte no âmbito da sociedade brasileira. E esse momento regressivo, ele, em primeiro lugar, é marcado por uma aproximação muito forte e, obviamente, na medida em que há essa aproximação, por uma tensão muito grande entre judiciário e sistema político. Isso já vem desde 2013, com o contexto do impeachment de Dilma Rousseff, ou pelo menos a partir dali se radicaliza muito. Nós sempre vivenciamos, no caso da sociedade brasileira, e em particular no período da redemocratização, essa proximidade é muito grande. Mas nós estamos vendo, de 2013 para cá, uma radicalização desta politização do judiciário e, como consequência desta tentativa por parte do sistema político de colonizar esse mesmo judiciário, de instrumentalizar-o para fins dessa guerra política e partidária fratricida que nós vimos emergindo e que nós temos agora em Jair Bolsonaro a sua principal consequência, no caso. Né? Jair Messias Bolsonaro é um produto dessa promiscuidade entre política e direito, desta desestruturação do judiciário desde dentro, em termos de partidarização e politização, e então, como consequência do crescimento das pretensões político-partidárias em torno, no caso, à hegemonia institucional. Então, ninguém pode negar que desde 2013 para cá nós tivemos esse acirramento da guerra político-fratricida que teve como herdeira, como legatária básica, e aliás, isso em termos hegemônicos, a extrema-direita brasileira, representada por Jair Messias Bolsonaro, pelos grupos neopentecostais, por setores do agronegócio e do empresariado, que podem ser sintetizados, aliás, naquela sua máxima básica dos liberais na economia e dos conservadores nos costumes, ou então, em termos do seu ideário Deus, Pátria, Família. Como eu dizia, essa perspectiva de politização ampla das instituições públicas, e em particular da relação entre judiciário e sistema político, gera uma tônica, e nós, não bastasse essa situação, estamos vivendo um segundo momento, digamos assim, em termos dessa extrapolação dos limites da própria perspectiva política, do próprio sistema político, que diz respeito exatamente ao contexto da pandemia do coronavírus. Né? Então, vocês vejam que é uma pandemia global, que se espalha muito rapidamente. Vamos pensar aqui, começou em novembro, início de dezembro na China, quando foi março nós já tínhamos amplos focos no Brasil, quando foi junho, julho, praticamente todas as cidades brasileiras já tinham casos de Covid, já tinham contaminados e eventualmente mortas. E hoje, né, neste caso, dezembro, hoje dia 12 de dezembro, nós já temos, de modo direto, de modo estrito, uma consolidação dessa mesma pandemia no âmbito do Brasil como um todo. Obviamente, no âmbito do mundo como um todo, mas no nosso caso, do Brasil como um todo, todas as cidades têm casos, têm mortes, inclusive, se esse for o ponto, ou quase todas têm mortes. Isso nos dá exatamente uma ideia da expansão da doença, do seu caráter de proliferação, de contaminação e, obviamente, da sua mortalidade. Em torno de 2,7% dos infectados, das infectadas, morrem, um número muito alto, e não por acaso nós estamos hoje com pelo menos 180 mil mortos no Brasil, até que haja efetivamente um controle em termos de vacinação em massa, nós teremos outro tanto número de mortos, ou eventualmente até mais, dependendo da intensidade com que a segunda, terceira, quarta onda, se for o caso, efetivamente se consolidarem no nosso meio. Então, vejam, esse é o ponto importante. Né? Nós estamos vivendo um momento, repito, esse é inclusive o título da nossa palestra, de ideologização da doença e de politização da ciência. Então, e isso por parte do sistema político, por parte de lideranças políticas específicas, maiormente, para o nosso exemplo aqui clássico, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, o que significa ideologização da doença? Nós estamos vendo, e esse seria o significado desta
deste termo, que lideranças políticas, mais uma vez o presidente Jair Messias Bolsonaro, estão assumindo primazia discursiva e normativa em termos a se definir de fato o que é e o que não é essa doença. E, aliás, não só o que é e o que não é essa doença, mas também quanto ela é, qual a intensidade que ela tem ou qual a intensidade que ela não tem. E, inclusive, em muitos casos, nos dando o próprio receituário para a cura dessa mesma doença. Então, vocês vejam que nós temos aqui, no caso do presidente Jair Messias Bolsonaro, a ideia de que se trata de uma gripezinha, né? A ideia de que é algo que tem apenas efeitos, digamos assim, superficiais, na maior parte dos casos, e de que, portanto, as mortes aqui não são caudatárias da doença, mas sim de comorbidades que, em vários aspectos, são agravadas por essa mesma doença, ou simplesmente que tem uma condição primigênia relativamente à própria infecção viral em termos do coronavírus. Ademais, vocês vejam justificativas como a de que nós somos resistentes ao problema, ao ponto, por exemplo, de brasileiro deitar no esgoto e não se contaminar, e, portanto, nesse caso, como consequência, esse vírus não teria um potencial de infecção e principalmente de mortalidade tão grande, o que, mais uma vez, não é o caso. 2,7% dos infectados efetivamente morrem. Então, isso é a ideologização da doença, a tentativa de uma resposta política dela, que simplesmente coloca em xeque e descura da análise técnica por parte dos profissionais da ciência em torno exatamente a esse problema. Se coloca aqui as agências científicas, as comunidades científicas, sempre como uma opinião subsidiária e, em muitos casos, inclusive, como não crível, como infundada, como motivando estados de ânimo terroríficos, digamos assim, que não condizem, de fato, com a realidade, quando nós vemos exatamente os próprios discursos científicos apontando para o fato da superlotação, para o fato de que nós não temos logística em termos de saúde pública para atender esta quantidade sempre crescente de doentes que precisam da intervenção de equipamentos médicos, de tratamentos médicos mais específicos. Vamos pensar aqui a questão das UTIs. Isso é ideologização, repito, da doença, de ideologização do coronavírus, na medida em que nós temos lideranças políticas tentando responder sobre o significado, o sentido, a intensidade da doença, à revelia dos fatos científicos e periferizando o próprio protagonismo das comunidades científicas. E aqui nós temos como consequência a questão da própria politização da ciência, em particular, se nós nos lembrarmos da atitude do Ministério da Saúde e, no caso, de profissionais ligados a agências reguladoras vinculadas ao governo federal. Vamos pensar aqui na Anvisa, ok? Então, vejam que interessante, de novo, a politização da ciência significa, mais uma vez, que o modo como as instituições e os grupos científicos efetivamente compreendem e publicizam os desafios em torno da doença é determinado, esse modo, e no caso, o tipo de vinculação pública dos dados científicos é determinado exatamente por lideranças políticas, mais uma vez, que condicionam esta investigação científica às suas perspectivas ideológicas particulares, às suas concepções políticas particulares. Tanto é que, se nós nos lembrarmos do Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, por um longo tempo, e logo depois também o Nelson Teich, foram condicionados no seu protagonismo em torno ao Ministério da Saúde, e ambos são médicos, portanto, não só o seu protagonismo, mas também o seu instrumental científico, foram condicionados exatamente às vontades do presidente e ao seu juízo de que não era, no caso, um problema sério de saúde pública, e muito menos em termos econômico-políticos, socio-institucionais, mas sim, novamente, uma gripezinha. Então, o que nós vimos em torno ao Ministério da Saúde e recentemente no contexto da Anvisa, quando da sua interrupção dos testes da Coronavac em São Paulo, a partir de um motivo alheio, de fato, à testagem científica da vacina, o que nós vimos, repito, na atuação do Ministério da Saúde e da Anvisa, em muitos aspectos, é exatamente a influenciação política da ciência. Então, vejam, assim como na ideologização
da doença, nós temos lideranças políticas definindo o que é e o que não é doença, o que é e o que não é o coronavírus, qual a sua intensidade. Agora, com a politização da ciência, nós temos mais uma vez a política e lideranças políticas específicas definindo o tipo de vinculação pública, o tipo de atuação frente à pandemia que a ciência, que as comunidades científicas devem ou não adotar, ok? Então, vocês vejam que, fazendo mais uma vez uma ponte com aquela ideia da regressão social e institucional que nós vivemos, em termos de bolsonarismo, nós podemos perceber mais uma vez que essa regressão, e esse seria, aliás, inclusive o segundo momento dela, um momento gravíssimo, dada a situação que nós vivemos, nós temos nesse segundo momento regressivo exatamente a politização, a colonização da ciência pela política. E nesse caso, por um tipo de por um tipo de política simplificadora, simplista, bruta, digamos assim, fundamentalista, que simplesmente não tem nenhuma base em termos de pesquisa empírica e, na verdade, nenhuma sensibilidade com a situação. Vamos pensar aqui, entre outras coisas, no fato de que o presidente o tempo todo receitou a cloroquina ou a hidroxicloroquina como uma base de tratamento, ou mesmo a invermectina, que é um vermífugo, né? Então, vejam, tanto a invermectina quanto a cloroquina ou a hidroxicloroquina comprovadamente não possuem nenhum efeito, né? Lembrando que elas foram aplicadas para pacientes já em situação de intubação e, portanto, de estado grave, gravíssimo de saúde, e a melhora foi, quando ocorreu, não foi em todos os casos, e na verdade nem em termos de casos preponderantes, mas a melhora foi de pontos percentuais muito baixos, ao ponto de não se ter uma condição de conclusão que, de fato, foi a ivermectina, ou então a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, que, de fato, viabilizaram essa melhora, como eu disse, uma melhora muito baixa. Da mesma forma, existe comprovação científica, inclusive ocorreram mortes por isso, de que a utilização da cloroquina ou da hidroxicloroquina em estágios iniciais, sem o controle médico devido, pode causar problemas em termos de ataques cardíacos, de entupimento de artérias por parte dos usuários, quando não, inclusive, de possibilidade de derrames cerebrais. Então, vocês vejam de novo, isso é simplesmente uma regressão a mais nesse processo regressivo amplo, porque nós estamos percebendo aqui, mais uma vez, que as lideranças políticas não só definem, e não só estão definindo a intensidade, a compreensão do que é de fato essa doença, essa pandemia, como também estão propondo os tratamentos específicos garantidores da suposta cura desse problema. Então, isso é o absurdo a mais que nós temos no contexto de uma sociedade brasileira já demarcada por essa perspectiva regressiva, agora no âmbito institucional, não mais apenas no âmbito cultural, no âmbito social, no âmbito econômico, mas exatamente no âmbito institucional, e que é responsável, como consequência, por essa tragédia de 180 mil mortes, plenamente evitáveis, em sua maior parte, com uma atividade de conscientização, de controle social. Então, o que nós estamos vendo é que, correlatamente à sabotagem, e isso é uma questão muito explícita, o governo federal sabota, pelos exemplos cotidianos, o trabalho dos estados e dos municípios, e mesmo, no caso, as determinações em torno ao Supremo Tribunal Federal, pela autonomia de estados e municípios no que diz respeito ao tratamento dos seus contextos sociais específicos, de enfrentamento do coronavírus nos seus contextos sociais específicos. É uma sabotagem, em primeiro lugar, porque, como nós vimos, o presidente saía, aglomerava multidões, fazia discursos contra o judiciário, contra estados e municípios, fazia, enfim, invectivas para que se voltasse à normalidade, inclusive, como eu disse, não usava máscara, não usava luva, não usava álcool gel, inclusive ao ponto de ter se contaminado também. E a maior parte dos seus assessores, dos seus aliados próximos, ok? Então, além dessa sabotagem, nós temos, então, o cúmulo, que é a tentativa de o próprio presidente interpretar a doença e propor terapias curativas em torno a ela, ok? Então, o que nós podemos perceber agora em termos gerais dessa situação? É o fato de que nem a ciência escapou. Na verdade, a ciência é uma das principais vítimas dessa perspectiva regressiva institucionalizada hoje em termos de bolsonarismo. E lembrem também das questões climáticas aqui, envolvendo a questão
da Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente, mas lembrem que esse é o tema aqui do nosso tópico, do nosso vídeo, a própria questão do tratamento, da compreensão do protagonismo público em torno ao coronavírus. Então, vocês vejam que na cultura ocidental, a ciência, embora de fato tenha muitas contradições práticas no que diz respeito a essa relacionalidade com a política, vamos pensar aqui no racismo justificado cientificamente, na própria produção de armas de destruição em massa, a bomba atômica, que seria um exemplo, a ciência tem exatamente uma relação forte com interesses geopolíticos, com a ideia de segurança de Estado. Aliás, o Albert Einstein chamava muito a atenção a partir da década de 40, nos seus escritos, sobre esse potencial perigoso, destrutivo da ciência e sobre o fato de que ela está sempre subordinada a interesses geopolíticos mais amplos, em termos exatamente de razão de Estado. Mas vocês vejam que a ciência ocidental, não obstante essas contradições práticas, tem se desenvolvido sempre nesse sentido de reclamar, de reivindicar a sua autonomia frente a posições ideológico-políticas particulares. Essa é uma das tônicas da ciência, uma tentativa sempre pungente de que o trabalho institucional das comunidades científicas e a produção de conhecimento correlata, inclusive a definição das metodologias de pesquisa, tenham exatamente essa especificidade que nós poderíamos chamar de científica, isto é, de técnica, ok? Tanto a constituição técnica dessas comunidades, quanto, nesse caso, a construção de metodologias e a produção de resultados objetivos que possam ser chamados de estritamente técnicos, e nesse sentido que sejam demarcados não só pela mensuração quantitativa e pela avaliação quantitativa dos resultados, mas também pela pretensão de neutralidade, de imparcialidade e de impessoalidade metodológico-procedimental axiológicas. Okay? Então, isso é muito importante. A ciência ocidental tem sempre feito esse esforço enorme por garantir que ela não é pura e simplesmente um reflexo ideológico político, mas exatamente uma produção objetiva que se constitui de modo mais genérico e independente, nesse caso, das diferentes perspectivas ideológico-políticas. Portanto, ciência não é política e o conhecimento científico não é ideologia, nesse tipo de compreensão, obviamente. A ciência é uma perspectiva institucional dotada de singularidade, enquanto técnica de pesquisa, de produção de conhecimento, de formação de quadros institucionais, e a ciência, nesse caso, não é política, o conhecimento científico não é política no sentido de que ele sempre se remete a esta avaliação quantitativa e qualitativa dos dados empíricos, com todos os cuidados sobre o significado de dados empíricos, de avaliação desses mesmos dados empíricos. Em particular, isso é muito interessante para as ciências naturais, diferentemente das ciências humanas e sociais, que são comprometidas com bases paradigmáticas normativas específicas, mas nas ciências naturais isso é ainda mais pungente, essa tentativa de apoliticidade, esta tentativa de sobreposição a perspectivas ideológico-políticas particulares acaba demarcando exatamente o próprio significado e o próprio caminho constitutivo, socialmente vinculado, institucionalmente vinculado da ciência. Okay? Então, ciência não é ideologia, a ciência não é política, e o seu produto, a sua metodologia, o seu produto também não é, no caso, ideológico, não é político, é técnico. E técnico por boas razões. Se caracteriza pela investigação sobre a questão fisiológico-genética, se nós pensarmos em termos da condição humana, do corpo humano. Okay? Então, questão fisiológico-genética, sem nenhum reducionismo, sem nenhuma politização, sem nenhuma ideologização. Okay? Então, o que nós estamos vendo, repito mais uma vez, é exatamente a tentativa, na verdade, e em vários aspectos um trabalho bem sucedido de subversão desta lógica do trabalho científico, que é uma lógica de investigação técnica, quantitativa e qualitativa sobre dados empíricos, nesse caso sobre questões fisiológico-genéticas, e a substituição dessa análise técnica por uma perspectiva de interpretação ideológico-política. E eu me refiro tanto nesse aspecto do coronavírus, quanto se nós pensarmos de modo mais amplo, as tentativas reiteradas, por exemplo, de transformar o homossexualismo em
um fato condenável cientificamente, biologicamente, psicologicamente, o que simplesmente não faz mais sentido. Então, vocês vejam, sempre a ideia de fazer com que a ciência tenha um conteúdo político e, nesse sentido, tenha um direcionamento político. E vejam, o Ministério da Saúde faz isso muito bem, sob a batuta do Bolsonaro, e a Anvisa deu passos muito fortes, em particular, há poucos dias, quando, como eu disse antes, interrompeu as pesquisas sobre a Coronavac do Instituto Butantan, mesmo tendo acesso ao relatório que comprovava exatamente que a morte ocorrida naquele contexto não se devia à utilização do, das vacinas, mas a um suicídio por medicamentos, por excesso de medicamentos, no caso, por ingestão de medicamentos. Ok? Então, um dos pontos importantes dessa situação de politização da ciência, que o Ministério da Saúde assumiu, que a Anvisa assumiu, inclusive de ideologização da doença, ou seja, a sua interpretação política, tem como consequência, uma dessas consequências é a deslegitimação, a dúvida em torno ao trabalho científico. Nós, hoje, pelo menos no que concerne ao Ministério da Saúde, pelo menos no que concerne em vários aspectos a Anvisa, estamos com uma pulga atrás da orelha a se efetivamente o trabalho que está sendo realizado é técnico, ok? Ou se de fato nós já vamos ter que esperar decisões políticas em torno. Né? Então, isso é um dos graves problemas que nos afetam e ele se junta à própria incapacidade do governo federal, à própria recusa do governo federal a pensar uma logística de vacinação em massa da população, inclusive a obrigatoriedade da vacinação em massa, que demande, que já deveria ter, por exemplo, reservado, comprado lotes de vacinas, comprado insumos, seringas, por exemplo, para vacinação, comprado testes rápidos, aumentado a capacidade dos respiradores, das nossas UTIs, digamos assim. Então, isso tudo se junta, mais uma vez, a esta ideia de que a ciência não tem independência da política, que a ciência é subordinada, deve estar subordinada a perspectivas ideológicas particulares, de grupos particulares, seja no que diz respeito ao coronavírus aqui, que é o nosso tema, seja, por exemplo, essas questões normativas que não são respondidas pelas ciências naturais, mas sim pelas ciências humanas e sociais. Okay? Então, o fundamentalismo neopentecostal que hoje embasa a ideologia do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e que conta, aliás, desde as igrejas neopentecostais como uma forte base de apoio, simplesmente arrasa com a institucionalidade, em primeiro lugar com a institucionalidade e em segundo lugar com essa centralidade das ciências naturais no que diz respeito a determinar um projeto de saúde pública, um projeto de ecologia que nos permitam resolver os nossos problemas, seja em termos do coronavírus, seja em termos do crescimento do desmatamento, da corrosão dos nossos solos, das nossas águas, da destruição ambiental de um modo mais geral. Então, em primeiro lugar, esse fundamentalismo, esse conservadorismo tosco, esse autoritarismo político impedem esse trabalho efetivo da ciência. E, em segundo lugar, eles gradativamente procuram enfraquecer e substituir a ciência, mais uma vez, por juízos políticos, por perspectivas ideológicas particulares, sempre embasadas nesse ideal de fundamentalismo amplo. Então, é importante nós tomarmos consciência disso, porque nós estamos vivendo um momento regressivo muito forte que não vai ser resolvido de qualquer modo e por quaisquer meios, e muito menos espontaneamente, por óbvio. Vai exigir exatamente o protagonismo de todos nós, vai exigir que as comunidades científicas, que as universidades, que os intelectuais, que os partidos políticos progressistas, de fato, se unam em um discurso homogêneo, em prol exatamente da ciência e de uma ciência independente, ok? Aliás, isso também é muito importante. Se por um lado nós estamos vivendo essa tentativa de ideologização e de politização da ciência e da pandemia por parte, no caso destas posições conservadoras, fundamentalistas, por outro é importante que se entenda que as lutas políticas, em termos de resistência, em termos de contraposição a esse ideal, elas precisam de um compromisso claro, assumir um compromisso claro com a independência, com a integridade das instituições científicas, dos nossos intelectuais e da produção científica em torno a esse problema. E não só assumir um compromisso com a independência, mas também reconhecer que nas questões de saúde pública, assim como de problemas ecológicos, é a ciência, são as instituições científicas que de fato detêm a primazia discursiva
e a primazia normativa. E detém a partir de uma questão muito básica. Elas produzem conhecimento objetivo em termos de uma análise quantitativa e qualitativa dos fatos materiais, das questões fisiológico-genéticas. E isso não pode ser desconsiderado, ok? Nós precisamos desse embasamento técnico, destes dados quantitativos e qualitativos interpretados à luz das comunidades científicas, discutidos, revisados e então solidificados por estas mesmas comunidades científicas, por estas mesmas instituições científicas. Ciência, quero repetir aqui, não é ideologia. Conhecimento científico não é política. Portanto, ciência, seus métodos, suas comunidades de pesquisa e os conhecimentos produzidos não têm nenhum cunho ideológico político, tem um cunho objetivo, porque, como eu disse, possuem essa pretensão de se fundar na pesquisa quantitativa qualitativa dos fatos empíricos e ser demarcada por metodologias de investigação imparciais, pessoais e neutras, e, nesse sentido, ser conduzidas a uma produção objetiva de conhecimento que, como eu disse, tem esse caráter técnico, não político, não ideológico, e, na verdade, até antipolítico e anti-ideológico. Então, a política, nesse caso, começa a partir daqui, ou seja, ouvir, assumir os dados científicos e, então, pensar estratégias de organização da coletividade, de gestão dos problemas, de preparação da logística necessária para que, mais uma vez, a ciência possa, de fato, resolver esses nossos problemas. Isso é muito importante, porque na própria tradição filosófica ocidental, nós temos um esforço muito grande, vamos pensar aqui de maneira bem básica em Platão e Aristóteles, para construir uma posição científica de mundo, em termos de uma instituição científica, de métodos de pesquisa, de processos formativos dos seus quadros, e nesse caso, de produção do conhecimento objetivo, que possa servir como substrato para a política, para a educação, ou então para as instituições públicas. Então, as instituições públicas não só teriam uma base científica dinamizadora, como estariam condicionadas, basicamente, se nós pensarmos aqui na política, a assumir os prognósticos científicos e a construir, então, instrumentos, processos de gestão amplo da coletividade que permitam, mais uma vez, aplicar a ciência ao cotidiano. Okay? Então, vocês vejam, as instituições políticas aqui são apenas instituições gerenciais, elas não são instituições normativas, no sentido de dizer o que é, o que não é a doença, e como se deve e como não se deve tratar. Normatividade, nesse caso, seria específica das ciências naturais. E normatividade, como eu disse, nesse sentido de definir o que é a doença, e de definir de maneira técnica, de compreender o seu processo de desenvolvimento e as possibilidades de enfrentamento, seja em termos de isolamento, seja em termos, então, de produção de vacinas, de tratamentos que permitam a imunização em massa da população. Okay? Mas, sobretudo, repito, ciência não é política, ciência não é ideologia, conhecimento científico não é ideológico e muito menos político. É baseado em fatos, é um conhecimento factual, analisado tecnicamente, produzido tecnicamente, justificado tecnicamente. E esse é um ponto que nós não podemos nos esquecer e que nós precisamos assumir com consciência e com integridade, porque o que nós estamos vivenciando hoje é essa tentativa de dar às instituições públicas de um modo geral, ao direito de um modo geral, ao judiciário, à Constituição de um modo geral. E, nesse caso, a ciência é simplesmente uma tônica política que eles não têm. Instituições públicas não trabalham com ideologias políticas no sentido de que elas têm que se conformar às visões de mundo dos partidos e das lideranças políticas. E isso vale também para a ciência. Eles trabalham a partir de critérios objetivos, que vão desde os direitos humanos, ramificando-se em constituição política, direito positivo, separação entre judiciário e sistema político, devido ao processo legal, e chegam, no caso da ciência, a essa perspectiva técnica. Aliás, o próprio judiciário, o próprio direito é técnico no seu modo específico. Eu posso gravar um vídeo em outro momento para nós pensarmos nessa questão, mas vejam, tanto a ciência quanto o próprio sistema político, o próprio sistema jurídico, o próprio direito, a própria Constituição tem um caráter técnico, que não permite pura e simplesmente interpretações díspares à revelia, se nós pensarmos na Constituição, do texto objetivo que ali apresenta-se, da letra fria da lei, para usar essa metáfora, e que, no caso da ciência, não admitem outra coisa que não análise quantitativa e qualitativa dos fatos e discussão entre comunidades de pesquisas. Então, nós temos que parar, enquanto sociedade brasileira, de querer simplesmente formar e deformar teorias, instituições,
de acordo com nossas ideologias pessoais. Nós temos que aprender que uma perspectiva de pluralismo axiológico demanda critérios metanormativos, a partir dos quais esse mesmo pluralismo efetivamente se dinamiza ao longo do tempo nas suas disputas consentâneas. E nós temos que aprender especificamente, lembrando mais uma vez essa condição de pluralização, diferenciação, heterogeneidade e complexidade sociopolíticas, que a ciência está para além e deve estar para além dos conflitos ideológico-políticos, porque a ciência não é, nesse sentido estrito, concepção ideológico-política. Não é visão de mundo adscrita a concepções morais específicas. A ciência, repito, tem essa pretensão de investigar questões materiais, questões empíricas, isto é, uma análise fisiológico-genética com caráter quantitativo e qualitativo, e, portanto, sem qualquer vinculação com perspectivas ideológicas políticas específicas. E, aliás, um ponto muito importante, servindo, a partir dessa sua condição técnica, como substrato do sistema político, mas nesse sentido de que a ciência oferece a base de compreensão e de constituição, quando nós tratamos das questões eminentemente científicas, e as instituições públicas são uma estrutura logística, uma esfera de produção da logística necessária para a intensificação dessa aplicação de ciência para resolver problemas cotidianos. Enfim, precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós estamos entrando num processo disruptivo muito forte, num processo de desagregação, de regressão muito forte, que ameaça a estabilidade das instituições públicas, que ameaça a estabilidade do direito, do judiciário, do sistema político mesmo, que ameaça a desintegração da sociedade civil e que, no caso do nosso tema nesse vídeo, ameaça a própria possibilidade de uma resolução científica do problema, de uma compreensão, de um direcionamento e de uma resolução científicas deste nosso problema da pandemia do coronavírus, que todo dia está fazendo uma quantidade enorme de vítimas, que todo dia está desestruturando mais e mais o nosso âmbito socioeconômico e, enfim, levando essa decadência, essa regressão do nosso sistema político. E a culpa está ali. O sistema político, o tipo de hegemonia conservadora, fundamentalista que nós estamos vendo crescer e se consolidar no âmbito da sociedade civil e no âmbito das instituições. Uma hegemonia negacionista, uma hegemonia disruptiva, uma hegemonia fundamentalista e, finalmente, conforme nós podemos ver nas posturas do nosso presidente, uma atuação propositalmente influenciadora de posturas sociais anômicas, de posturas sociais antissistêmicas que colocam em xeque as decisões do judiciário e que colocam em xeque o protagonismo da ciência e dos nossos cientistas em termos da interpretação, seja da pandemia do coronavírus, seja das questões próprias ao nosso meio ambiente, entre outras coisas, ok? Então temos que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos entrando numa situação, numa espiral de autodestruição muito grande, e enquanto não houver essa reorientação institucional em torno à correta compreensão e definição da pandemia do coronavírus, ou mesmo dessas questões ecológicas, e nesse caso, enquanto não houver centralidade efetiva da ciência e o reconhecimento da sua independência em relação a questões político-ideológicas, nós estaremos vivendo exatamente o caos institucionalizado, o caos produzido institucionalmente, e nesse aspecto, a impossibilidade de um projeto federal de enquadramento, de enfrentamento dessa situação, que, continuando desse modo, não será resolvida no próximo ano, e sequer, talvez, no ano de 2022. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque, de fato, isso pode significar, isso vai significar a nossa saúde, a saúde dos nossos concidadãos, das nossas concidadãs, e, inclusive, a própria viabilidade de uma retomada do crescimento, da integração socioeconômica, ok? Um grande abraço, até a próxima. Nossa, aula maravilhosa. Do é só